Sobre a proteção de Deus, mais um episódio do podcast Conservador, nessa série sobre o TEA, do transtorno do espectro do autismo. E nesse episódio nós temos um casal maravilhoso, que eu os conheço, inclusive foi o primeiro que me fez, de certa forma ainda, por culpa minha, à distância, em começar a compreender o contexto do autismo. Eu não sei em qual dia, em qual hora, em qual situação que você assiste este podcast. Mas o nosso intuito aqui do podcast Conservador é a defesa da vida. Olha aí, defesa do autismo, do autista, da mãe e do pai atípico. E eu costumo dizer, dos pais extraordinários. Na defesa da liberdade, na liberdade da expressão, na liberdade religiosa, como também numa educação com as virtudes. Então esse é o propósito do podcast Conservador. Então, voltando para a nossa série que nós estamos promovendo, vamos na temática do autismo. E comigo, nesse podcast, nesse episódio, estão aqui o Alexandre, pequeno Alexandre, Landim, de 2,3 metros, e a Tatiana Landim, pais atípicos. Alexandre, obrigado pela sua presença também. Parecendo que eu sou o Luiz Carlos Raça Negra, aprendendo a língua. E também a Tatiane, muito obrigado. É isso aí, João Paulo. A gente agradece pelo convite, né? Pela nossa amizade aí e pela situação maravilhosa que a gente vive de sermos pais, né? De uma criança autista, que é para nós tido como uma bênção aí. Amém. E aí, Tati? Obrigado pela sua presença. Uma mãe. Esses dias, a primeira vez que eu vi esse termo, eu vou ser muito sincero, vocês me conhecem, eu achei feio. A mãe é atípica. Então eu costumo dizer que é mãe extraordinária. Então você é uma mãe atípica, Tatiana. Oi, você é uma mãe extraordinária. Obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Espero poder ajudar com a nossa partilha, né, de experiência de pais de um autista, de adolescente já, né, ajudar outras famílias também. Esse é o propósito, porque a gente encontra... E aí eu conto sempre o seguinte, a Carla Trindade, em uma das conversas, ela falou assim que, João Paulo, uma temática que você poderia trabalhar agora é a temática do autismo. Eu descobri que a minha filha, recentemente, e eu vejo a dificuldade que a sociedade tem de lidar, a dificuldade de políticas públicas, e eu senti como se fosse um sopro do Espírito Santo. Quem está assistindo esse episódio, eu não sei se viu os outros, e eu nem sei a ordem dos episódios, que eu estou numa moção do Espírito, mas tem a Carla Trindade aqui também, junto com uma avó atípica, que é terapêutica, que é a doutora Andréia, certo? Na medida que eu falo aqui, eu não sei se eu vou lembrar de colocar o arroba. Não, aqui é preparado demais, aqui está acostumado o arroba de cada um do Instagram, mas tudo bem. Mas, Tatiane, vamos lá, eu separei aqui o autismo e os níveis de suporte. Aí eu queria que você começasse contando qual que é a sua realidade. Vamos lá. Separei assim para você que não sabe. O autismo é um transtorno. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender, não é uma doença. Nossa, o filho de fulano é doente mental. Antigamente a gente escutava e até falava isso. Não é verdade? Não é uma doença mental, é um transtorno. Só que no caso do autismo, existem 3 níveis desse transtorno. Nível 1, a pessoa, a criança, lembrando que alguns adultos nem sabem, não é verdade? Que são autistas. Precisam de suporte mínimo nas situações do dia a dia. Esse é o nível 1. Nível 2, faixa intermediária no que se refere à gravidade dos sintomas e necessidade de suporte. É claro que no nível 2 é notório que ele precisa de algum suporte, de algum acompanhamento. E no nível 3, precisam de suporte intensos e significativos nas situações do dia a dia.
Aí pergunto para o Alexandre, nesse primeiro momento também para a Tatiane. O filho de vocês, eu queria que você falasse o nome, a idade, está em qual desses níveis? Aqui, no 1, no 2 ou no 3? O Daniel já está com 15 anos, né? Faz 16, agora em maio, já na adolescência. Acredito que até hoje uma das fases mais desafiadoras, né? Não vou falar difícil, não, desafiadoras, né? E eu sempre fico assim, na dúvida de qual desses níveis ele está, né? Acho que a Tatiane fala melhor. Eu acho assim que hoje é diferente a classificação, né, da época que nós tivemos o diagnóstico, mas eu acho que ele se encaixaria mais no 3. Mas devido assim, as dificuldades, né, que a gente tem com ele, e nessa fase agora que o Xande mencionou, da adolescência, tem sido uma fase mais difícil, digamos assim. Cada fase tem a sua dificuldade, mas essa está sendo mais difícil para nós. E aí, no caso do Daniel, que é o mais velho. É o mais velho. Como que foi essa descoberta do autismo? Como que veio a notícia? O que os levaram a procurar o diagnóstico? O João Paulo, engraçado é que... Eu falei pro Tatiane que a gente ia vir, só ela que ia falar. O engraçado, assim, é que no começo, quando ele... No primeiro ano de vida dele, ele desenvolveu algumas... lembrando que ele é não verbal, né? Ele não fala. E no primeiro ano de vida dele, ele falou algumas palavras, né? Então, começou a andar muito cedo, já com 10 meses. Então, ele pronunciava algumas palavras. E até então, nós pensávamos que ele ia desenvolver normalmente. E logo, a Tatiane ficou grávida do nosso segundo filho, que é a Mariana. E assim que ela ficou grávida, ele começou a não mais pronunciar as palavras e fazer alguns pareamentos, né, de cores, né, de brinquedos. E foi quando a gente começou a perceber que tinha alguma coisa já diferente, né? Ele teve um bloqueio, como se ele tivesse tido um bloqueio, né? Ele começou a desenvolver normal, parou de falar, parou de fazer gestos que ele fazia, e começou a surgir outras coisas, né? Isso logo depois do primeiro ano? Com 1 ano e pouco. Um Por ano, volta 2 de 1 ano, meses. 4, 1 ano e pouquinho. Então, a característica foi a seguinte, ele, apesar dele ter começado a andar, por exemplo, com 10 meses, eu tenho uma filha lá, acho que as minhas 2 filhas, ou se não foram todos os 4, foi mais de 1 ano. Só que ao invés dele progredir na comunicação e na locomoção, no caso dele, ele teve uma regressão. Isso. Ele, assim, às vezes, ele até, depois de muito tempo, lendo, estudando, vendo muitos, assim, participei de alguns congressos online, ele até poderia ter apresentado algumas características bebês, mas a gente não percebeu. A gente não tinha conhecimento nenhum, né? Nem eu, nem o Xande. Então, a gente não percebeu. A gente só percebeu por volta dessa faixa de idade. Foi quando ele parou de falar. E aí, como que vocês descobriram? Foram um médico? Quem despertou vocês? Procura um especialista? Como que foi? Não, assim, a filhada nossa, que é da filha da irmã da Tatiane, ela tem uma necessidade especial também. E na minha família eu também tenho alguns primos que têm, né? Então, a gente sempre pensou que poderia ter alguma coisa diferente. E tem um primo meu que é da Bahia, que ele vinha fazer tratamento aqui constantemente. E nós decidimos levar na mesma médica que ele frequentava, né? Porque ela já era referência, né, na época nessa questão do autismo. E nós fomos lá levar, mas já assim, conscientes de que poderia ser, né? Então a gente já estava assim, já pelos sintomas, né? Já estava suspeitando mesmo, porque ele fazia tudo muito certinho, né? Os carrinhos, ele enfileirava. Enfileirava, os lápis de cor, tudo na mesma cor, do mesmo tamanho, vidro. Então ele era tudo, né? As estereotipias, organizado, né? Muito organizado. E foi até um susto que quando a gente chegou na médica lá, ela ficou com receio de falar pra gente, né? Ficou assim, eu tenho alguma coisa assim que eu queria falar pra vocês. Aí a Tatiana falou assim, que ele pode ser autista. Ela, uai, como é que você sabe? Então, aí a partir daí a gente começou já a procurar as terapias, né? Pra fazer exames, tudo quanto é exame clínico, pensar. Que é o ideal, né? Que Nós é o tivemos normal, aqui né? também, está na série, a médica
a doutora que veio aqui falou, ó, quanto mais rápido, melhor. A grande questão são as políticas públicas. Vocês são da cidade de Aparecida. Na prefeitura, na rede pública, vocês encontram isso com facilidade? Não. Quando a gente iniciou o tratamento, a gente fazia tudo em Goiânia. E mesmo morando em Aparecida não tinha nada. Hoje já encontra já algumas coisas, né? Mais voltado para crianças pequenas, de início de diagnóstico. No caso do nosso filho, né, que já é maior, assim, não que a gente tenha conhecimento, se tiver bem pouco. Mas agora, para as crianças menores, sim. É por isso que não pode colocar qualquer pessoa, no sentido intelectualmente, uma pessoa comum, como gestor público, né? Numa pasta de uma secretaria, numa diretoria de saúde. Eu costumo dizer assim, a pessoa fala, dos parentes. Não, mas se for um parente de um político que seja um profissional competente, mas infelizmente isso acontece muito pouco. O que estão em secretarias, na sua grande maioria, inclusive em secretarias técnicas, educação, planejamento e principalmente saúde, se você for procurar, se o secretário for um médico, alguém especializado, em volta dele, às vezes o prefeito ou os vereadores nem deixam colocar pessoas técnicas. Então, um grande problema que existe hoje na sociedade, né, é esse senso comum, essa irresponsabilidade pública. Mas aí vocês procuraram em Goiânia. Inicialmente, como que foi isso? Eu já tinha suspeita, vocês até acalmaram a médica, mas vocês saíram dali com um diagnóstico, vamos dizer assim, que cada dia foi se confirmando, né? Uhum. E no dia a dia, como que foi acontecendo? João Paulo, assim, novidade, né? Tudo novo. Então, assim, ele era muito agitado, né? Até as primeiras terapias que nós fizemos na pestalose com ele, né? Então, ele tinha muito problema de não acompanhar, não obedecer, não ficar perto, então corria muito. E foram as primeiras terapias, assim, teve até uma TO lá que foi fundamental na época, porque ela foi muito firme com ele, né? A TO e uma fono, né, mano? Sim. Que foram muito firmes com ele na questão de educar ele, né? Comportamentalmente. Então, aí a gente até, eu lembro que no primeiro dia que eu fui lá, ela pôs ele na cadeirinha lá, né? Eu fui embora. Prendeu ele no cinto, assim, e ele chorava, esperneava, e a Theo falava assim, pode ficar tranquilo, não vai machucar ele não, é só pra... E graças a Deus que ela teve essa condição de fazer, que foi o que hoje chegou no nível que ele está hoje, né, de obediência, de acompanhar, de... Você vê que ele é quase do meu tamanho, mas tem mais medo da Tatiana que de mim. Então, essas terapias foram fundamentais, tanto de TO, de fono, né, de psicomotricidade, né? Sim. Antes de ir para a pestalose, a gente teve que... a gente começou um tempinho, um tempo curto, eu acho, não lembro exatamente, particular. Até a gente chegar, né, na doutora Maria das Graças Brasil, a gente consultava com ela e aí ela nos encaminhou para lá, para a pestalose. Então, o tempo maior dele foi lá Então, mas a médica que acompanhou primeiramente ele, como é que é o nome dela? A doutora... Não, a primeira que nós fomos, essa que eu contei agora um pouco, foi a doutora Maria Aurora, Maria né? Aurora, eu não lembro sobre o nome dela. Aí depois nós fomos para Maria das Graças Brasil. Até por indicação dela, né? Que na época ela falou para nós, nesse dia, ela falou, a melhor pessoa para tratar autismo hoje em Goiânia é a Maria das Graças Brasil. Então a gente foi para lá e depois ela foi dando todo o suporte pra gente, encaminhou a gente, falou, vocês vão para esse lugar, que lá vai ter mais suporte. A gente ficou, acho que quase uns 2 anos, né? Até ela fechar o diagnóstico, vamos assim, 1 ano e meio, fazendo as consultas até ela traçar toda a linha, né? E fechar o diagnóstico para laudar e encaminhar a gente para pestalose, né? Que foi onde nós ficamos a maioria do tempo fazendo as terapias. Então, o Daniel vai fazer agora em maio 16 anos. Nós estamos no mês de abril de 2024. Mas naquele primeiro mês, naquele primeiro ano, e dentro de vocês, no íntimo de vocês, como que foi trabalhado isso? João Paulo, eu falo para a Tatiana assim que
Na minha família, assim, não a parte de autismo, mas tem uma parte de um padrinho meu até que faleceu recentemente que ele tinha muitas pessoas deficientes. Então, eu sempre, assim, pensei que eu poderia ter um filho deficiente, né? Deficiente, assim, com necessidades especiais, né? Então, eu nunca descartei, sempre pensava isso comigo, né? Mas, quando veio essa suspeita do Daniel de ter autismo, eu queria fazer os exames, até porque os médicos recomendam, né? Façam os exames clínicos para ver se não tem algo a mais. E a Tatiana falava assim, você não aceita, mas não é. Eu falei, não, vamos fazer tudo primeiro, porque vai que tem outra coisa, né? E nós fizemos ressonância, aquele no X frágil, fizemos tudo quanto é exame. Quando fez tudo, não tinha nada, aí nós falamos, não, então realmente vamos para as terapias, né? E foi tudo descoberto, tudo novo. E o mais importante, assim, que eu percebi, e percebo até hoje, né, que o Daniel nos ensina, assim, é igual, não falando que mas é igual aquele cachorrinho quando você bate nele, aí passa um segundo ele volta esfregando você. Então tudo que às vezes você reclama com ele, pede para ele não fazer, aí ele já volta e te dá o amor que às vezes você não deu para ele naquele momento, né? Então esse carinho que ele dá é o que nos move, né? Que vai fazendo com que a gente melhore, né? Eu vejo que com Jesus é da mesma forma. A gente o renega, vou usar a palavra mesmo, a gente maltrata, bate nele, e ele não é que ele sai, ele continua do nosso lado, né? Então, o Daniel é 100% amor. Com 15 anos, quantos metros que você acha que ele já está? Você tem quantos, Xande? Tem 2 e 2. E ele, você acha que ele tem o quê? Tem 1,85 já, não tem? Eu acho que eu medi 1,80. Ele é maior que eu. Poucos. Eu tenho 1,78. Ele já é 85. maior. É maior. Tranquilo. É grandão. Agora, assim, nesse período todo, complementando a pergunta que você fez, quem mais pode falar como foi todos esses anos foi a Tatiana, né? Porque eu trabalhava fora, então quem ficava praticamente... A mãe é que acompanha. Ela acompanhava muito, mas teve algum tempo que quando eu estava aqui, eu ia, mas quem acompanhava mais mesmo era ela. Então, Mas pro pai, Xande, não foi desesperador, porque você está falando que na sua família você já via essas questões e estava vendo que não era tão... quando veio na sua realidade, você não teve preconceito, você não teve aquele susto. Você acha que é nesse caminho mesmo? Nessa reflexão mesmo? Ou você rejeitou? Falei, não, assim, não é possível, não quero. Não, ele não rejeitou, não, mas ele tinha mais resistência porque a mãe sempre vê, né? Assim, a mãe acompanha todos os dias, né, de noite. Eu via que tinha alguma coisa, eu não sabia o que era. Mas ele era mais resistente, assim, ele sempre tinha esperança que não tinha nada. E é normal, né, Tati? Normal, porque você, ao mesmo tempo você pensa que tem, você também deseja não ter, né? Não, meu filho, né? Isso é normal. Não, é normal. Até hoje eu tenho esperança, assim, de que ele vai falar, né? Tá. Não que a fala seja, assim, o final, né? Exatamente. Não, tem um caso aqui, ó, da Bia e da Fernanda. Elas são da comunidade Família Santo, foram as duas mães que eu as convidei aqui. Então, ela orou, pediu para o Senhor, e ele, ao invés de regredir, progrediu. Então, sim, nós até comentamos aqui, e você que está assistindo, eu não sei qual a sua fé, mas para Deus, como diz no Salmo 103,38, para Deus basta um olhar para fazer tremer a terra. Então, para Deus basta um olhar. Ele pode fazer tudo. Mas não é doença. Ninguém está falando que é doença. Não precisa de cura. Não estou pedindo cura para isso também. Eu estou pedindo progressão. Estou pedindo desenvolvimento. Agora, às vezes a pessoa está tão estagnada no Deus que falar para ela que é um Deus que não faz nada, é um Deus longe, é um Deus mais teórico. Não, eu tenho certeza que essa é a realidade de vocês. Jesus está vivo. Se ele foi capaz de permitir a morte e ressuscitar no terceiro dia, ele é capaz de muito mais coisas, não é verdade? Então essa esperança ela é muito válida. E peçam a Deus, que eu tenho certeza que ele pode fazer isso sim. Mas ouvir a voz dele conversando foi só quando ele era bebê. Só. Aí ele falou algumas palavras, por exemplo,
carro, né? Suco, gol. Então, essas só palavras, né? Não frases. Mas aí parou. Hoje, às vezes ele emite alguns sons que lembram alguma coisa, né? Principalmente com a Tatiana. Então, por exemplo, mãe, né? Então, muitas vezes ele fala mãe certinho. Mesmo? Então, aí algumas coisas assim ele fala. Ai, né? saiu ai. Aí você sabe que a Tati bateu nele. Bateu no homem de 1,85 m. Mas ele é carinhoso mesmo? Ele tem alguns momentos de agressividade? Como é que é a vida do Daniel com vocês? Na questão da obediência. Ele é obediente, Tati? Ele, agora, nessa fase que nós estamos vivendo, nós estamos com um pouco de dificuldade. Ele sempre obedeceu a gente, inclusive a gente aprendeu isso lá no Pestalozzi, quando o Xande citou, né, os profissionais, que a gente deveria dominar ele no comando. Porque quando ele ficasse maior, você não ia conseguir medir na força com ele. Segurar ele. Então, assim, ele sempre foi muito obediente nos comandos. Só que de uns tempos pra cá, agora na adolescência, né? Ele quer fazer o que ele quer. Você pega uma roupa pra ele não. Ele que tem que escolher. E ele escolhe? Escolhe. E ele tem que vestir aquele que escolheu. E detalhe, agora ele escolhe de todo mundo. De todo mundo. Da família toda. Você tá brincando? Porque ele começou a querer ajudar com a Elisa, né? Quando a Elisa era bebê, ele queria ajudar, queria participar. E eu falava pra Mariana, ele quer ajudar, ele ficava ao redor. Então, a gente pedia pra ele pegar as coisas. Pega isso pra mamãe, pega isso. E a gente ia dando pra ele. Às vezes a gente pegava algo, leva pra mamãe. E ele trazia. E agora, ele quer, como diz, mandar. Manda ele. Ele quer pegar a roupa. A minha, ele ainda não pega, não. Às vezes. Mas pro Xande, para a Elisa, tem que vestir. Mas ele consegue discernir a roupa masculina, a roupa feminina? Sim, tudo. Não, inclusive guarda cada um no seu gaveta. Quando eu dobro roupa, ele adora ajudar em casa. Dobra as roupas, ele guarda tudinho, cada um no seu lugar. Ele guarda tudo? Guarda tudo. Então, nessa questão que você estava falando dos carrinhos, o pareamento mesmo, ele organiza de cor a cor, então ele sempre foi dessa forma. Tinha época assim que quando ele era colocava... pequeno. Assim, 20 vidros na mesa. Embalagens. Aí ela embalagens, né? Essas embalagens de plástico. Tá. Garrafas PET, né? De variados tamanhos, cores. Aí se você fosse lá e tirasse um e mexesse, era que ele voltava. Ele olhava e voltava, era pro mesmo lugar. Então, E como é que é o dia a dia, Tatiana? O Xande trabalha, né? O Xande, você podia depois até falar o seu trabalho aqui, mandar o arroba, o telefone, que vai ser importante para todo mundo que assistir aí. Porque todo mundo tem uma máquina de lavar. Com certeza. Por isso que eu não aceito. Fala lá em casa assim, eu vou lavar roupa. Quem lava roupa não é a máquina de lavar. Não é verdade? Não é a mulher. A mulher só joga lá. Não, tanto que lá em casa agora quem lava é o Daniel. É o Daniel que tá... Ele ajuda mesmo? Não, ele não ajuda. Ele coloca a roupa na máquina, ele pega do cesto, põe na máquina e liga. Eu programei lá e ele vai... aperta os botões, liga e fica de olho quando termina. Quando apita, ele vai lá e põe no varal. Quando você fala fica de olho, ele fica escutando. Escuta mais que o Superman. Exatamente. A nossa agora a gente tem uma lave seca. Então ele observa, ele escuta todos os sons da máquina. Vocês estão chique, hein? Lave seca. Aí ele fica observando, ela emite sons. Aí apita, ele né? apita quando termina. Então ele ficou observando tudinho. Mas assim, a distância que de repente ele tá fazendo outra coisa. Ele não fica em volta lá. Não. Fica não. Ele tá lá assistindo o desenho dele lá na sala. E tá escutando. Tá escutando lá no fundo. A hora que ela apita, pode estar o que for. Então, isso é uma capacidade fora do comum que ele tem. A audição. É duas capacidades que ele tem. Sim, quais audição são? E tem memória fotográfica também. Como assim? Aí se ele for lá na sua casa uma vez, aí ele já entra na casa, vê todos os cômodos, vê tudo e senta. Olha. Aí se ele for lá daqui lembra ano... que ele abre a sua geladeira? Ele sabe tudo. Abre o armário, ele quando vai ele lá, for lá em casa, olha... a história do picolé. Como é que é a história do picolé? Se ele for lá em casa, ele viu o picolé. Então você tá falando que se ele for lá em casa, a chance dele ir lá no congelador, ela exige. Hora, ele entra lá e já vai direto. Já vai direto, lá e já sabe olha que lá se tem tem. picolé. Você tá brincando. Sabe? E se estiver passando perto da sua casa lá, e ele lembra que a sua casa é lá. Ele aponta. Aí ele põe a mão assim, para ir para lá, pega no volante, às vezes dá seta para ir para lá. A comunicação dele, ela depois de muito tempo fazendo terapia, eu entendi que, assim, aprendi, né, que a comunicação ela não é só a fala. Porque a comunicação dele é muito boa.
ele gesticula muito. Então, igual o Xande falando, né? Quando a gente passa, tem alguns caminhos que ele já conhece, os amigos, ele aponta a mão, que ele quer ir para aquele lugar. E às vezes ele até puxa o volante. Thiago, se a gente passar no anel viário ali, aí quando vai chegar perto da entrada, Thiago é o padrinho. O padrinho dele, né? Ele já puxa, quer ir pra lá. Ele faz. E ele tá indo, ele fica do seu lado no carro? Né? Ixi, faz por causa do tempo tamanho já. também, né? Tem uns 6 anos que ele tirou a Tatiana de lá. Jogou ela pra trás e acabou. Então, aí vocês tiveram o Daniel, depois de quanto tempo que veio a segunda filha? Qual que é o nome dela? Mariana. A Mariana. Eu conheço, mas é porque para não dar rato aqui, gente. É porque a memória não é a do Daniel, não. Eu esqueço os nomes. Depois de quanto tempo? O Daniel vai fazer 16, a Mariana fez 15? Fez 14. Não, fez 14. Quando ele fez 1 ano, a gente descobriu que estava grávida dela, né? Certo. Aí depois de 10 anos, a Elisa. É 1 ano e 10 meses a diferença. E aí tem a questão do não é o risco menor, da possibilidade menor da menina ser autista, né, Tatiana? E vocês tiveram essa preocupação também de já ir observando como que ela era? Não, acho que não. Na época da Mariana, não. Até porque, assim, os dois vieram, assim, de susto, né? Assim, a gente sempre foi aberta à vida, mas a gente não estava planejando, não, quero engravidar nessa época, né? Então, a gente não tinha essa preocupação. Nunca, em relação ao autismo, não, que poderia ter visto. Mas algumas mães falavam, partilhavam. Então, eu sabia que menina... pelos médicos também tinha chance menor de ter autismo. Mas isso nunca foi um impedimento da gente ter mais filhos. A gente nunca teve. Pois é. E eu acho que também a experiência que você estava tendo com o Daniel deve ter dado uma visão assim, não. A Mariana já não é, né? Uhum. Mas aí vocês tiveram 2 filhos. Depois de quanto tempo que vocês resolveram ter a terceira criança? Não, na verdade, a gente queria ter tido um monte, né? Mas aí as coisas deram uma apertada, a gente ficou esperando melhorar, né? E nisso passou 10 anos e não melhorou. Aí a gente falou assim, então vamos ter logo, né? Senão vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil. A gente sempre teve o desejo no coração de ter mais um filho, né? 3 a gente sempre teve desejo de ter 3 filhos. E depois que eu tive o Daniel e a Mariana um atrás do outro, foi difícil, porque teve uma época que eu tive que parar de trabalhar para poder ficar com ele, acompanhar, né? E aí, só o Xande trabalhando, as coisas ficaram difíceis, nós passamos dificuldade uma época. Então, a gente foi adiando, né? Igual ele tá falando, a gente foi adiando, esperando. Quando a gente viu, tinha passado 10 anos. E aí, agora a gente teve a Elisa, mas a gente arrependeu de não ter tido antes, e não ter ficado com essa preocupação, né? Porque o tempo passa e as coisas às vezes são do meu jeito ou pior, né? Sim, a preocupação, lembrando assim, que financeira, né? Financeira, isso. Não por questão de síndrome, de doenças, não. Até porque, assim, não sei qual que é a palavra certa, usar o termo, não sei se é ignorância ou se é... qual é a palavra, mas assim, se a gente for pensar assim, não vou ter filho porque... pode vir com alguma necessidade especial. Então, você não sai nem na rua, né? Porque você for dirigir, né? Você corre de ter acidente, né? Então, isso aí eu costumo dizer que Deus não trabalha com dinheiro, porque o dinheiro ele já existe por si só. É algo ordinário. Deus trabalha com o extraordinário. Nossa, que maravilha, eu consegui pagar isso, eu consegui pagar aquilo. Graças a Deus, eu concordo com você. Mas por trás daquilo ali teve um milagre que às vezes a gente nem percebe. A questão de ter mais filhos hoje é porque está incutido na sociedade, está incutido nas famílias, está incutido nas igrejas. Qual o padre que fala, que tem coragem para falar para ter mais filhos? Não é verdade? Qual o padre? Pensa aí, fala, tenham filhos. Até os padres têm medo de falar isso, têm vergonha de falar isso. Então o que é? Falta de fé mesmo, nossa. É falta de fé mesmo. Essa é a realidade. Não é? Eu estava num debate esses dias, a pessoa falando assim, dentro da igreja. E eu falei assim, é porque tem nome de santos, vou falar santos, porque depois a pessoa vai assistir aqui. Nome de arcanjo, tá sabendo agora. Aí eu falei, mas já tem esse. Aí a pessoa falou assim, não, Deus me livre pro terceiro. Eu falei, mas Deus me livre pro terceiro.
A gente tem que ser aberta à vida, cada um de acordo com a intimidade que tem com Deus. Porque, ao mesmo tempo, a gente tem que observar o seguinte, e o Papa Francisco, gente, eu sou católico, então a minha referência é essa, diz que para a gente não ser como os coelhos, a gente tem que ter uma responsabilidade na questão dos filhos. Tem um padre que fala que quando é que você deve ter mais filhos, a primeira coisa que você tem que fazer é contar quantos quartos você tem na sua casa. E se naquele quarto tem um espaço para mais uma cama. Ele diz assim, então ninguém tem o dever de falar assim, obrigar o outro a ter filho. Mas o interessante é o seguinte, existe um comando hoje, um discurso hoje para você não ter. Entendeu? Muito grande. É muito grande, enorme, que está incutido em várias dimensões da sociedade, como eu já disse. Mas isso tudo está no contexto da falta de fé. Porque os filhos que vêm, é Deus que nos dá. A gente costuma dizer que empresta. E Ele pode levar a qualquer momento. Porque é dele, nada é nosso aqui. Absolutamente nada. Apenas as nossas fraquezas, os nossos pecados. E nesse detalhe, Tatiana, eu falo o seguinte para as pessoas. E porque um dia eu escutei isso de um bispo. Ele falou assim, quem tem um não tem nenhum. Depois eu fiquei refletindo sobre isso. Não é só por um trauma que aconteça, assim, o filho morreu, não. Às vezes o filho vira militar, passa numa universidade, vai para outro estado, não é verdade? Ele casa novo, vira missionário de alguma igreja. Ou não, ele quer estudar, vai para os Estados Unidos. E aí? Quem tem só um filho, não tem nenhum. Então, vocês são exemplo disso. Então, a questão do autismo não foi empecilho, né? Para continuar sendo aberto à vida. Não é, Tatiana? Sim, você não... na verdade, se você for pensar nas dificuldades, você acaba não tendo nenhum. Ainda mais na sociedade que a gente vive hoje, né? E outra coisa muito importante que eu acho que os pais, eles não podem tratar os filhos como um fardo. Como eu vejo muitos pais acham que os filhos são fardos, né? O Daniel, autista, é um fardo para vocês? Não. O Daniel sempre foi, eu falava pro Xande antigamente que o Daniel era uma missão de amor. Assim, claro que tem dias muito desafiadores. E tem dias que são muito difíceis, mas tem outros dias também que são ótimos. Então, eu não posso tratar o meu filho como um fardo, né? Ele tem a dificuldade dele, as limitações, assim também como a gente tem a nossa. Eu tenho as minhas, o Xande tem as dele. Mas a gente sempre reza, né? E a gente busca soluções, igual essa fase que a gente está vivendo. A gente está com dificuldade com ele, aí a gente senta e conversa, olha, nós precisamos ver uma solução, né? Aí a gente começa a ler, ou a gente começa a perguntar a outras pessoas, ou eu começo a ver depoimentos de algumas mães que também já passaram por aquela fase. E assim a gente vai melhorando, a gente conversa em família também, né? A gente orienta as meninas, até a Elisa. É engraçado que a gente vai fazer algo com ele e ela fala, não, mamãe, não faz isso com ele. Ele não entende, né? E a Elisa está com quantos anos? 3 anos. Vai fazer E a Mariana com 14, como é que tem sido o papel da irmã do Daniel nessa família de um autista? Não, o papel, assim, é importantíssimo, né? Apesar dela estar também entrando na adolescência agora, também com suas vontades lá, é um pouco, assim, desafiador também, mas aí a gente tem tentado pegar firme para que ela tenha mais paciência, né? Que até que herdou um pouco de mim, assim, a falta de paciência também. Então, para que ela tenha mais paciência, para que seja mais carinhosa, amorosa, porque, querendo ou não, né, a responsabilidade é da família, né? E a família são os pais e os irmãos. Então, a responsabilidade é nossa. A gente sempre fala para ela, né? E para Elisa, até pequena, que quando a gente faltar, a responsabilidade é delas, né? De cuidar dele, né? De zelar por ele, né? Então, a gente já tenta ensinar, passar isso desde pequeno, né? Agora, na adolescência, acho que é mal da adolescência, né? Eles ficarem mais distantes, né? Mais secos. Mas os dois sempre foram muito unidos. Engraçado que a gente teve
pertinho um do outro. E eles eram muito unidos, os dois. Protege muito ela, muito. Né? Gosta demais dela. Ele não tem ciúme dela. Secona, assim, mas ele... ele abraça, ele é muito amoroso e ele obedece ela. Ele tem medo dela, se ela der algum comando bravo. Ele tem medo dela. Ele obedece então tem o respeito. As meninas sabem, né? Assim, mais do que palavras, os exemplos, né? Que a gente tem em casa. Por exemplo, vocês estão aqui nesse momento. Onde estão o Daniel, a Mariana e a Elise? A Elisa tá na creche, né? Começou a creche agora. E a Mariana tá lá com ele. Aonde? Em casa. Cuidando dele. A gente ela já sabe, né? A gente nem dá, assim, precisa dar orientação. Mas para vocês saírem, como é que vocês fazem? Ele aceita tranquilamente? A gente quase não sai, assim, é difícil. Por exemplo, agora, você sair de lá para vir. Não, ele fica tranquilo, a gente conversa com ele, sempre explica tudo. Sempre explica, sempre explica, nós vamos ali, agora a gente volta, fica com a maninha, né, não teima, aí ele fica. Quando a gente sai para resolver alguma coisa assim que não seja muito tempo, que a gente é coisa rápida, não muito rápida, a gente já vai orientando, né? Ela fica, mãe, eu fico com ele, ela fala, ficar com o Daniel é tranquilo. Porque é difícil ficar com os dois, né? O Daniel e eles. Por quê? Mas eles... Não, ele tá numa fase, quando a Elisa começou a andar e falar, o Daniel, muito ciúme dela, né? Então ele tá numa fase de muito ciúme, se deixar, ele agride ela, assim, toma as coisas, né? Porque ele quer tomar as coisas dela e ela quer pegar de volta, então fica aquele impasse. Então ele tá com muito ciúme dela, e a gente fica tentando equilibrar, né? Para dar atenção para os dois. Como que é o dia a dia, Tati? Você que está mais em casa, como é que é o dia a dia da hora que ele acorda, se ele tem dificuldade de dormir, como é que é a alimentação dele, se ele é muito seletivo? Não, o Daniel, ele não tem problema de sono, ele dorme, só que assim, eu levantei, ele viu minha sombra, ele levanta. Se eu levantar às 5 da manhã, ele levanta. Então, ele vê a minha movimentação, ele levanta. Ele não tem, graças a Deus, ele não tem seletividade alimentar. Ele come de tudo, praticamente. E é difícil lá em casa, os dois. Graças a Deus, a gente não tem essa dificuldade com ele. Nossa, que benção, hein? Intolerância nenhuma. Não tem intolerância, não tem nenhuma alergia alimentar. Ele come de tudo. Se vira. A gente fala que a alegria dele é comer, né? Se perguntar pra ele, se ele pudesse responder e falar, o que ele mais gosta de fazer é comer. É comer. Gosto de deixar, come assim de Quando eu tô assando alguma coisa no forno, quando eu abro o forno, ele fica tão feliz, ele fica lá esperando. Eu também, gente. Você coloca no pratinho. Tá vendo? Assim, ele sai numa felicidade, é como se você tivesse dado um presente muito grande pra ele. Ele pega Nossa, eu sou desse jeito também, viu? Não, e ele não passa vontade, não. Ele se vira, vai lá, procura, abre os armários, come. E tem aquela memória que eu falei no início, fotográfica. Que você passa com a sacola cheia de maçã, aí dá uma olhada assim, aí você vai dar uma pra ele. Mas aí acho que ele já conta quantas tem lá. Aí, tipo assim, ele sabe que tem 10, você deu uma pra ele, então ele sabe que tem 10. Aí ele vai lá e procura. Se olhou na geladeira não tá, ele procura tá também. na casa inteira até ele achar. Eu tenho, um problema que o Daniel tem também é a compulsão alimentar. Então, quando ele tava dando exemplo das maçãs, é verdade. Então, eu tenho que esconder em lugares diferentes. Eu não posso, antigamente eu pegava uma vasilha e colocava. Ele ia lá, ele abre todas as vasilhas então, e procura. vocês fracionam. Aí eu coloco 2 numa vasilha, 2 no armário. Ou então eu distribuo, a gente vai lá e compra, por exemplo. Vamos supor, né? Um exemplo, 6. Dou 2 para cada um. Então, estrategicamente, entendi. É só do dia. Se ele trouxer mais, todo mundo come, ele vai atrás de que sobrou. A banana também, né? Quando a gente comprava, comprava, né? Colocava na fruteira. Toda hora ele ia lá e comia. Quando você via, cadê as bananas? Ele tinha comido todas. Come escondido. Ele pega lá, esconde, aí ele senta na mesa assim, esconde assim, ó. Ele esconde assim. Aí Daniel, ele olha assim, aí a hora que você vira ele abaixa, morde assim, esconde assim. Ele é muito esperto. Ele é muito esperto. Então agora compra só do dia, até porque a gente passou a controlar muito, dessa né? forma, pela questão do peso, né? Porque o Xande é diabético, a gente tinha esse cuidado também, aí a gente passou a fazer assim. E o alimento que ele mais gosta não existe, é o que tiver ele come. Ou tudo. vocês É tudo. chutaria alguma coisa?
Ele não tem... Tudo que tiver... Ele só não come verduras cruas, né? Tipo assim, alface, tomate, aí ele não come. Mas tirando isso, o resto, qualquer coisa. Carne. Tudo. Não tem nada que ele não come. Sou quase igual o Daniel. O que ele mais gosta, assim, acho que é pão, né? Pão e as frutas. Nossa. Que ele... Você não tem como você esconder. É manga, ele ama manga, goiaba. Isso, eu comi Porque eu comi muito na chupar gravidez. manga. É banheiro 5 minutos depois. Goiaba, ele ama goiaba. Solta o intestino demais. Agora o Daniel não, o Daniel gosta. Gosta de tudo. Banana, Maçã, você deixa lá, banana. ele come a penca inteirinha. Uma vez eu comprei umas maçãs lá que era pensando no fim de semana inteiro, né? Uns 3 quilos lá, promoção. Eu falei, nossa, as maçãs vai dar pra semana inteira aí. Foi um dia só, esse me comeu tudo lá. Eu acho que tinha que ter uma política pública também para quem tem solta o intestino, que é o meu caso. Se eu chupar uma manga assim, um suco de manga assim, meu Deus do céu, é 5, 10 minutos. Uma vez eu tava numa feira, misericórdia, gente. Nessa hora você pede milagre, né? Nessa hora você acredita. A única coisa que pode te salvar é Deus, gente. Nada mais. Ele não tem... Acho que Deus interfere nessas coisas. Não, ajuda. Eu acredito, porque me ajudou, me salvou, gente. Misericórdia. Mas voltando para a questão da brincadeira, para seriedade, na questão da política pública, vocês estão falando assim, na cidade de Aparecida, vocês percebem que houve um avanço, que aconteceu um avanço nessa questão do autismo. João Paulo, lá em Aparecida, quando nós colocamos o Daniel lá na escola, aí ele professor de apoio mesmo não teve, né? Teve um acompanhante. Mas lá, assim, a gente percebeu que não era estável, né? Então, assim, era um tira e põe. Não, ele teve no início. A gente fez... ele ficou mais tempo em Goiânia. Mas quando a gente passou ele para a parte da educação, ele teve até esqueci, acho que é a Vilma. Ela quebrou o braço um dia. Ele teve, só que depois a prefeitura de Aparecida Cortou, né? tiraram os apoios. Logo nós tivemos dificuldades. Ele ficou pouco tempo na rede municipal de Aparecida. Cortou os apoios, aí começou a dividir entre as crianças. No caso lá, não sei se era 2 ou 3, então ele acabou indo para a escola 2 vezes na semana. Aí foi difícil, porque ele, como ele ia só 2 vezes, ele não queria ficar quando a gente levava, porque, né, o tempo era muito curto. Aí depois logo a gente teve que tirar. E ele foi para uma instituição que atendia criança especial mesmo, porque ele assim, não alfabetizou, né, é não verbal. E o apoio não era um apoio profissional, né? Assim, ele ficava meio que largado lá. Então ele não ficava na sala, e às vezes a gente chegava lá, a professora de apoio ficava com ele lá na quadra e ficava brincando. Eu falava, se for para ficar brincando, fica em casa, né? Então acaba que fica... popularmente falando, fica judiando, né? Porque aí a criança não desenvolve. Então a gente decidiu não levar mais. Você vai contribuir com alguém, para ser verdade, algo precisa de fato acontecer. Não é fingir que que você está ajudando, né? Tem que ser profissional. Mas né? não era a questão do profissional que estava com ele lá, né? Os casos maiores, na minha opinião, que eu achei, foi da prefeitura mesmo. Exato, assim, é o que eu estou falando. do sistema, porque tinham outras crianças lá também, e ele já era maior, né? Então, assim, eles não tiveram um esforço, não, vamos buscar outra forma, né, de fazer com que ele fique na sala, ou de ajudar, né? Assim, eu achei... Então, o que uma prefeitura tem que fazer? É ter uma formação, um curso, uma pós-graduação, uma especialização para uma turma na área da saúde, na área da assistência social. Falou, nós vamos fazer um curso de tantos meses, 1 mês, 2, 3 meses. O prefeito fica 4 anos. O próximo prefeito já tinha que entrar com essa ideia. Falou, nós vamos fazer uma formação, um grupo especializado na área da educação, na área da saúde e na área da assistência social. Esses 3 aqui, ó. Se nesses 3 já tiverem um trabalho voltado para conscientização e também formação deles, de como indicar, até indicar para um pai, para ele procurar se de repente o filho dele possa ser diagnosticado com TEA, precisa ser um jeito diferente de ser dito, não é? Então, você tem que ser preparado para informar, para até na suspeita.
Então, precisa de formação. O profissional, o servidor público precisa disso. Então, o vereador tem muita responsabilidade nisso. O deputado tem muita responsabilidade nisso. Ele tem que ajudar o prefeito. Parar de ficar pedindo cargo para tia, para o veterinário, para o barbeiro, para amante do filho. E colocar gente séria, indicar gente séria, profissionais. Por isso que esse podcast tem um papel muito importante. Aqui a gente vai fazer os recortes, as pessoas vão assistir, né? Vai tudo para o YouTube, no geral, para o Instagram vai os recortes. Então, um papel que nós estamos, alguma coisa nós estamos fazendo aqui. Agora ficar colocando aquilo lá assim, ou quebra-cabeça, que eu sou pró, eu sou a favor. Eu escutei essa semana, eu sou a favor do autismo. Não, você não pode ser a favor do autismo. Aí você vai ver a pessoa você tem que promover, exatamente, conscientizar as pessoas sobre o TEA. Por exemplo, que não é uma doença. Não, vou falar sério aqui. Que é mais importante que um pet. É isso mesmo. É mais importante que um passarinho. É mais importante que muitas outras coisas que você está preocupando. Por quê? Porque é uma pessoa. O que difere essa pessoa que tem o TEA ou o TDAH, que aí nós vamos trabalhar o TDAH na parte da educação, que é a próxima série, com quem não tem nenhum transtorno? Isso cabe reflexão. Porque o mais importante no ser humano é a virtude, é o bem. Aquilo que está dentro dele diante do que vai acontecer à sua volta. A Tati falou uma coisa muito interessante aqui, muito profunda. Meu filho é uma bênção, em outras palavras. Meu filho é uma bênção, não é uma cruz para mim, né? É a minha missão. Mas a missão do pai e da mãe que está assistindo agora, que não tem ninguém com um transtorno, é a mesma? É a mesma. O que difere? Não sei. Talvez o menino tenha algum outro trauma, um trauma alimentar, uma alergia igual lá em casa. Lá em casa nós somos 4, são 4 filhos. Os 3 têm alergia alimentar, proteína do leite. Não é? Quando minhas filhas foram fazer na rede pública o diagnóstico, tem uma senhorinha que morava na fazenda, um casal que morava na fazenda, ela falou assim que achava estranho que o menino passava do lado do curral e começava a vomitar. Por causa do cheiro do leite ele já vomitava. Pode acreditar. Então, não importa qualquer dificuldade que um tem em casa, é missão. E aí a questão do pai, né, e dos pais terem mais filhos, eu tenho um pensamento, Jande, eu não sei qual que é a sua opinião. A decisão é do homem. Se o cara se põe como chefe da família, porque ele vai bater no peito e falar, não, eu vou ajudar, eu quero ter mais um filho e pode confiar em mim, mulher, que eu tô aqui. Sabe aquele jogador que não pode jogar a bola em mim que eu resolvo? Agora, a questão é que hoje tem muita gente que gosta de pamonha. Eu já tenho dificuldade com pamonha. Eu não posso comer pamonha, que eu passo mal. Mas eu ia falar, tem muito homem pamonha. Tem muito homem fraco. Aquele homem que não quer saber de nada, que não quer enfrentar. Olha a mentalidade que ele tem. Um filho, tá bom. Tá bom o quê? Qual que é a virtude? O que ele tem? O que ele está se preocupando? Se ele acha que um filho ou 2. E o pior é ele falar assim, 10? 5? Ou assim, Deus me livre para mais um filho. Deus me livre para sua língua. Essa é a realidade, né? Para sua fraqueza. Na verdade, você é um pamonha, você que pensa assim. Não é? É uma geleia. Um banana. Mas banana fraca, as bananas ruins mesmo, sabe? Você morde assim, aqueles carocinhos que ninguém gosta. O homem falar, não sei se eu tenho que ter filho. Você veio pra isso, meu filho. Você não sabia disso, não? Eu só penso assim, se os pais dessa pessoa pensassem assim, não vou ter filho não, né? O cara não tava aqui, né? A pessoa não tava aqui. Hoje é mais fácil de cuidar de filho, porque antigamente, isso é óbvio. Se de 10 anos para cá a questão da política pública já melhorou, não é?
Então, nas outras questões também, nas questões gerais, na questão de saúde pública, na questão de educação. Ah, mas hoje está perigoso. Perigoso é ter um homem para a família, um homem pamonha igual você, que pensa assim. Então, Minha assim, sogra... criar vergonha na cara. Não, eu fico indignado. Esse dia, dentro da igreja, o cara falou assim, Deus me livre de ter mais filho. Eu falei, bate na boca. Eu chamo todos os apelidos que eu falo, o Zezinho, né? A ser besta, assim. Eu me perdi um pouco aqui nesse podcast, porque foi criando uma revolta. Mas voltando para a questão, Tati, você ia falar, o homem, diferente de qualquer coisa, se tem um transtorno ou não, ele tem que assumir a responsabilidade. Sim. Dentro de casa, como um homem. Não é verdade? É porque suas palavras me lembraram a minha sogra. Eu não preparei aqui, então eu falei meio assim, meio doido. Ela falava exatamente isso. Na época que ela teve 4 filhos, né? Ela falava, quando eu tive filhos, eu não tinha nada. Hoje tem tudo. Hoje tem carrinho, tem, né, inúmeros, tem berço, você tem tudo. Né? Tem todos os recursos, tem, né, até pra anestesia ajudar. Hoje, na hora do parto, antigamente não tinha, não né? tinha. Não, eu não tenho carro, é uma emergência, o que você faz? Teve normal, chama o Uber. Chama o Uber. Ah, mas eu tô passando mal, eu tenho que avisar o rádio para avisar meu parente. WhatsApp. Todo mundo tem um WhatsApp. E, inclusive, esses homens banana ficam no WhatsApp. E às vezes ficam olhando aquelas mulheres. No Reels, no feed, apostando em joguinho lá de futebol. Não, eu tô revolta que eu tenho de gente pamonha. João Paulo, mas quando a Tatiana vai confirmar, quando a gente frequentava lá Pestalozzi, para as terapias, a grande maioria eram só as mães, né? Que acompanhavam, que levavam. E tinham muitas mães que os pais abandonaram. Quando o filho viu que o filho tinha necessidade especial, o pai é o primeiro que pula do barco. E a mãe fica lá sozinha, fazendo a disposição do filho. Aí sim, né? São mais extraordinários ainda, né? Eu vi, acho que um caso de um pai que a mãe abandonou o filho e o filho ficou com o pai. Mas a maioria era mãe. A maioria mãe sozinha lá, que o banana... Assim, tinha são casados, famílias, né, como a gente, mas assim, tinha muitos casos que era só a mãe. Não, assim, a gente acha ruim falar que banana ou pamonha, banana é bom, demais. Pamonha eu já não posso falar, porque eu já expliquei. Só banana porque é mole, né? Mas essa é a realidade. Mas, Tati, essa mãe que está em casa hoje, que está assistindo esse podcast, no celular, em algum lugar, que recentemente descobriu. Eu acho que de todos que estiveram aqui até hoje, vocês têm uma realidade muito, em idade, né, maior do que os demais. Muitos são bebês, são mais novos. Né? Até agora, sim, talvez a providência de Deus mande outro casal aqui nessa realidade. Qual a mensagem você daria, a gente caminhando agora para o final, para essa mãe? A primeira coisa é entregar a sua família para Deus, né? Rezar. E as dificuldades, elas sempre vão ter. Como eu vi um vídeo há poucos dias atrás, né? Do Rodrigo, da Louvor e Glória. Ele falava assim que tempestades sempre vão haver. A diferença é se Jesus vai estar no seu barco ou não. Então, assim... hoje tem muito... A gente ainda está longe, né? Do que a gente precisa. Verdadeiramente. Mas hoje melhorou bastante. Então é procurar se informar, estudar, procurar um bom profissional, até porque tem muito diagnóstico errado. Muitas crianças têm diagnóstico errado. Então não levar seu filho em qualquer profissional, leva num médico de referência e procure ajuda, procure apoio, leia, estude, porque cada um dentro das suas limitações, mas ele vai desenvolver, né? Ele vai desenvolver. Então, o conselho que eu dou é isso. É esse, né? Alexandre, e o pai que está em casa, que às vezes dá uma desanimada, ou agora ele descobriu que o filho tem esse diagnóstico, seja no nível 1, nível 2, nível 3? O principal, né? Até só para pedir a doutora Maria das Graças Brasil, que atendeu o Daniel, ela me atendeu quando eu era criança também. E aí eu fiquei sabendo, assim, quando fui atender ele, que minha mãe achava que eu tinha alguma dificuldade também. Mas, assim, o conselho que eu dou, primeiramente, né, esse,
ter uma família, né, centrada na fé mesmo, na religião, né, para que sejam companheiros mesmo, né, através do diálogo, né, e da oração, porque se não for assim, você não consegue, né. No começo, acho que você perguntou, mas a Tatiana, assim, a gente conseguiu, e consegue lidar com essas adversidades, essas situações hoje, porque desde o início do nosso namoro até o casamento, a gente sempre teve um relacionamento baseado na fé. Então, por isso que a gente fez as coisas certas, caminhamos certo, namoramos, noivamos, casamos e participamos dentro de uma religião, né? Que é a religião católica. Então, a gente vê que a nossa missão é essa. Então, não existe outro caminho, assim, de abandonar, de largar, de separar, de casar de novo. Não tem jeito. É aqui, pronto, tem que resolver. Então, a situação, a adversidade que vir, nós vamos sentar e vamos resolver. Vai ser fácil? Nem sempre. Mas... às vezes não vai ter nem solução, né? Dependendo da dificuldade. Eu lembro, assim, um pedacinho dos jovens na fornalha lá, né? O soldado, antes de mandar, pergunta lá para os jovens, seu Deus não é bom? Então vamos ver se ele tira você de lá. E eles falam assim, ele tem o poder de tirar, de apagar o fogo, de fazer tudo. Mas se ele não fizer, nós vamos estar com ele. E logo em seguida, o que eles viram lá? Que tinha o quê? Uma quarta pessoa junto com eles, né? Então, apesar de tudo, Deus tem o poder de fazer tudo. Mas se ele não fizer, nós vamos estar com ele. Exatamente. É assim, nós estamos mais alguns minutos. E em relação à igreja, vocês como pais extraordinários, pais atípicos, vocês se sentem acolhidos? O Daniel convive com esses lugares mais amplos? Ele tem facilidade? Como que vocês lidam com isso? Devido à audição aguçada dele, quando tem muito barulho, ele não adapta. Então, lugar muito cheio, com muito barulho, a gente não leva, porque ele fica muito transtornado. Então, a gente vai mais no lugar que... Às vezes nem sempre por causa do som, mas é tumulto. Tumulto, aí ele não consegue. Então, a gente sempre procura levar em lugar que tem menos pessoas. E o ciclo de amizade nosso, né, o qual você participa, já... desde da juventude, então todo mundo conhece, todo mundo lidar, é onde a gente mais frequenta, por não ter esse olhar extraviado, né? Porque a gente ainda vê que tem muitos lugares que tem esse preconceito, esse olhar, então acaba que ofendendo um pouco, né? Então a gente evita, a gente vive mais. Né? E assim, a última mensagem, se vocês fossem agradecer algumas pessoas que ajudaram vocês até hoje, vocês agradeceriam a quem? Assim, seja quem for, que vem na cabeça de vocês. Se não fosse essa pessoa ou essas pessoas... assim, tem tantas pessoas que já passaram na vida do Daniel, inclusive quando ele saiu da Pestalozzi, eu fui fazer um agradecimento e esqueci o nome, fui citar nomes, esqueci o nome da profissional que estava atendendo ele na época, né? Até pedi perdão para ela, porque eu acho que ela ficou chateada. Mas o Daniel já teve tantos profissionais e cada um teve o seu valor no que a gente conseguiu, porque assim, as vitórias são pequenas, né? Não são grandes, mas para nós... foram muito importantes, muito. O pessoal da Pestalozzi, né? Todo mundo que atendeu no início foi um dos mais importantes, né? Todos os doutora Maria das Graças, Brasil. E a doutora. E depois a família, né? Dos dois lados. Como a Adriane. Sempre... Então, e eu quero agradecer vocês, né? Também. Pela amizade que nós temos de muito tempo e de maneira especial por estarem aqui. Olha como que o mundo é, né? As coisas de Deus são muito... Quem me apresentou o autismo foi o Daniel, né? Através de vocês, também da família de vocês. E nesse projeto aqui, vocês estão comigo aqui hoje. Tenho certeza que tirando as minhas doiduras, em alguns momentos, minha revolta, quando a gente não prepara, a gente não fala direito, né? Mas eu tenho certeza que foi edificante para muitos que assistiram. E falando nisso, eu agradeço você que esteve até o final aqui nesse podcast. Que Deus abençoe sua vida e nunca se esqueça que com Deus você já tem tudo. Sem Deus você quase não está existindo mais. Um abraço, fica com Deus e compartilha aqui esse podcast. Até mais.